Vamos à nossa oração diária através da liturgia diária da palavra. Momento de deixarmos que Deus nos fale. É a nossa espiritualidade diária, essencial para caminharmos com Deus, nos desligarmos do mundo secular. 16 de agosto de 2019, sexta-feira. Vamos à liturgia para que possamos nos conectar com Deus. 16 de agosto de 2019, sexta-feira, 19ª semana do Tempo Comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde e no ritual das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana, temos o ofício do dia. Hoje é dia de São Roque e também dia de Santo Estevão da Hungria. Antífona da entrada. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Salmo 73, versículo 20, 19 e 22. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro de Josué, capítulo 24, versículos do 1 ao 13. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaaque, e a este dei Jacó e Esaú, e a Esaú, um deles, dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar, que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos. E assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir,
Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam a palavra do Senhor, como é forte, hein? Nós estamos, então, nesta sexta-feira, ouvindo essa palavra e refletindo sobre ela. É importante refletir diariamente. Todos os dias nós temos aqui a liturgia da palavra que você pode acompanhar. Agora, por exemplo, é o momento do Salmo responsorial. É o Salmo 136, versículos do 1º ao 3, do 16 ao 18, do 21 ao 22 e o 24. O refrão é: eterna é a sua misericórdia. Repitamos: eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Refrão: eterna é a sua misericórdia. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor, e feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é o seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é o seu amor. Refrão: eterna é a sua misericórdia. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é o seu amor. Como herança Israel, seu servidor, porque eterno é o seu amor. Refrão: eterna é a sua misericórdia. De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é seu amor. Refrão: eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Esse trecho está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher,
e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos a reflexão, que é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada. O que Deus uniu. Mateus 19, versículos de 13 a 12. No tempo de Jesus, havia controvérsias entre os rabinos judaicos a respeito da possibilidade de ser a esposa repudiada pelo marido que nela encontrasse algo de desagradável, isto é, por não importa qual motivo. E foi para lançar uma arapuca para Jesus que os fariseus lhe apresentaram a questão. Afinal, Moisés autorizara que dessem à esposa um documento de repúdio. Eis o comentário de Herbert Rausch, pastor da Igreja Reformada e interlocutor oficial junto à Igreja Católica. Quando perguntam a Jesus o que é permitido ou proibido, ele sempre remete à ordem de Deus. Não há soluções para a vida moral fora desta ordem. Não existe moral independente. Nunca lestes? Jesus faz alusão ao relato da criação e cita Gênesis capítulo 2, versículo 24. A ordem do casamento está inteiramente contida no próprio ato criador. Deus fez o homem e a mulher. Logo, é impossível conceber sua existência sem sua indissolúvel unidade. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois já não serão mais que uma só carne. No casamento, não há apenas justaposição, associação, colaboração de dois seres, mas coexistência, criação de uma unidade viva. Dividir, separar os dois elementos do casal é destruir a integridade do ser humano, tal como Deus a quis e criou. Aquele que é casado deve saber que, por seu casamento, ele realiza seu verdadeiro destino de criatura de Deus. Ele é plenamente ele mesmo. Assim, não separe o homem aquilo que Deus uniu. É então que se mostra claramente a sutileza contraditória dos fariseus. Parece que eles tinham pronta a objeção. Por que, então, Moisés mandou entregar à mulher uma carta de divórcio para repudiá-la? Uma das astúcias de Satã consiste em opor a Escritura à Escritura, a ordem da criação à ordem da lei. Jesus não se deixa prender na armadilha. Por que Moisés legislou sobre o divórcio? Seria para aprová-lo ou sancioná-lo? De modo algum, declara Jesus, mas foi por causa da dureza do vosso coração. Assim, a lei interveio por causa do pecado.
Está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Foi por ter havido transgressão, por ter o homem separado o que Deus havia unido, e porque a ordem do casamento não escapara à desordem introduzida no mundo pela queda, que foi dada à lei para dar ao homem o conhecimento de seu pecado. É manifesto que a legislação mosaica tem por fim advertir o homem das consequências do repúdio. Logo, que ele examine suas vezes, ou melhor, que ele examine 2 vezes antes de consumar uma ruptura que será definitiva. Longe de aprovar ou facilitar o divórcio, o mandamento, ao contrário, tem por fim restringi-lo e sublinhar seu caráter irreparável, como tudo o que é consequência do pecado. Não é o divórcio que cria a ruptura dos vínculos conjugais. Ele só leva a constatá-la e torná-la pública. Orai sem cessar. Encontrei o amado de minha alma, segurei-o e não o soltarei. Cânticos 3, versículo 4. Temos como santo do dia Santo Estevão da Hungria e São Roque. A biografia que temos aqui é de São Roque e foi escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele fez esse texto para o site a12.com e eu gravo este vídeo para divulgação livre e os coloco em meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos a essa pequena biografia de São Roque. Roque nasceu no ano de 1295 na França, em uma família rica da nobreza da região. Ficou órfão na adolescência e vendeu toda a herança, distribuindo o que arrecadou entre os pobres. Depois disto, viveu como peregrino andante. Percorreu a França com destino a Roma. No caminho, Roque deparou com regiões infestadas pela chamada peste negra. Era comum ver, à beira das estradas, pequenos povoados só de doentes que foram isolados do convívio das cidades para evitar o contágio do restante da população ainda sã. Enxergando nas pobres criaturas o verdadeiro rosto de Cristo, Roque se atirou de corpo e alma na missão de tratá-los. Seu zelo pelos doentes era tanto que ele descuidou-se de si próprio. Certo dia, percebeu uma ferida na perna e viu que fora contaminado pela peste. Assim, decidiu se refugiar sozinho em um bosque, onde foi amparado por Deus. Roque foi encontrado por um cão. Este animal passou a levar-lhe algum alimento todos os dias, até que seu dono, curioso, um dia o seguiu. Comovido, constatou que era seu cão que socorria o pobre doente. Este homem auxiliou Roque na sua recuperação. Já com saúde em dia, Roque voltou para sua cidade, mas foi preso, considerado como um espião. No cárcere, continuou praticando a caridade, pregando a palavra de Cristo, convertendo muitos prisioneiros e aliviando suas aflições até morrer. Hoje, as relíquias de São Roque são veneradas na belíssima basílica dedicada a ele em Veneza, na Itália, sendo considerado o santo protetor contra as pestes. Reflexão. Sempre vemos São Roque representado em trajes de peregrino com um cachorro que está a seu lado no ato de lhe dar um pão. Esta bravura é inspirada no tempo de seu isolamento, quando teria morrido de fome se um cachorro
não lhe houvesse trazido diariamente um pão, e se da terra não tivesse nascido uma fonte de água para lhe matar a sede. Hoje em dia, são tantas as pessoas a passar necessidades na vida, que São Roque as proteja e lhes inspire forças para lutar contra injustiças. Oração. Rezemos. Ó inefável padroeiro nosso, São Roque, pela ardente caridade com que amastes o próximo nesta terra, chegastes a expor vossa própria vida para assisti-lo nas necessidades e doenças, especialmente nas moléstias contagiosas. Ó, fazei que estejamos sempre livres dessas terríveis enfermidades e livrai-nos da peste ainda perigosa que é o pecado. Assim seja. Amém. São Roque, rogai por nós. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Ele proverá, Ele providenciará. Creia.